No âmbito do direito administrativo, os contratos administrativos constituem instrumentos jurídicos fundamentais por meio dos quais a administração pública concretiza políticas públicas, organiza a prestação de serviços e viabiliza a execução de obras e aquisições necessárias ao interesse coletivo, distinguindo-se dos contratos privados não apenas pela presença de uma das partes investida de supremacia institucional, mas, sobretudo, pela incidência de um regime jurídico especial, marcado por prerrogativas públicas e por limitações decorrentes dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Trata-se, portanto, de ajustes celebrados entre a administração e particulares, com finalidade pública explícita, nos quais o interesse coletivo assume posição prevalente sobre a autonomia da vontade, razão pela qual a igualdade formal entre as partes é relativizada em favor da realização do interesse público primário, o que legitima a existência de cláusulas exorbitantes, típicas desse regime contratual diferenciado, permitindo à administração modificar unilateralmente o contrato para melhor adequação às finalidades públicas, rescindi-lo unilateralmente em determinadas hipóteses legalmente previstas, fiscalizar sua execução de modo contínuo e aplicar sanções administrativas independentemente de autorização judicial prévia. Essas prerrogativas, contudo, não representam arbítrio estatal, pois são equilibradas pela garantia do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, que assegura ao contratado a manutenção das condições efetivas da proposta inicial, preservando a equação econômico-jurídica originária diante de fatos imprevisíveis, alterações unilaterais ou eventos extraordinários que impactem a execução contratual, constituindo elemento essencial para a estabilidade das relações entre a administração e particulares, e para a segurança jurídica necessária à participação do setor privado na realização de atividades públicas. Além disso, a formação dos contratos administrativos é precedida, como regra, de procedimento licitatório, instrumento que materializa os princípios da isonomia e da seleção da proposta mais vantajosa para a administração, garantindo transparência e controle social sobre o uso dos recursos públicos. Embora existam hipóteses excepcionais de contratação direta, como a dispensa e a inexigibilidade de licitação, que se justificam quando a competição se revela inviável ou incompatível com a urgência da situação concreta, demonstrando que a rigidez procedimental cede espaço à racionalidade administrativa, sempre que o interesse público assim o exigir. No que se refere à execução contratual, destaca-se o papel da fiscalização administrativa, exercida por agentes designados especificamente para acompanhar o cumprimento das obrigações assumidas, assegurando que o objeto contratado seja realizado conforme padrões técnicos e prazos estabelecidos, o que reforça a dimensão funcional do contrato administrativo como instrumento de governança pública, e não apenas como vínculo obrigacional clássico, evidenciando sua natureza instrumental em relação à concretização de políticas públicas. Igualmente relevante é a previsão de sanções administrativas aplicáveis ao contratado, em caso de inadimplemento parcial ou total, tais como advertência, multa, suspensão temporária de participação em licitações e declaração de inidoneidade, medidas que possuem caráter pedagógico e preventivo, buscando preservar a confiabilidade do sistema contratual público e proteger a administração contra comportamentos oportunistas ou negligentes. Por fim, observa-se que os contratos administrativos representam uma das expressões mais concretas da atuação estatal contemporânea, especialmente em contextos de cooperação entre setor público e iniciativa privada, nos quais a complexidade das demandas sociais exige soluções jurídicas flexíveis e tecnicamente estruturadas, capazes de equilibrar eficiência administrativa, controle institucional e proteção dos direitos dos particulares, demonstrando que a contratualização da atividade administrativa não significa privatização do interesse público, mas sim uma estratégia jurídica sofisticada de realização das finalidades coletivas em sociedades cada vez mais complexas e interdependentes.